A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Queridos, estou chamando você aqui para a gente bater um papo. Faz alguns dias que a gente não sobe vídeo aí, estava doente. Você sabe como é que é, quando você começa a mexer no inferno, você acaba tendo algumas retaliações. Mas hoje eu quero te chamar para a gente bater um papo rapidamente sobre um livro de um autor que, na verdade, ele é mais um apologeta. E aí é que está a força da sua teologia. Trata-se do livro 77 Perguntas sobre a Bíblia. Olha só. Vou levar até você para você ver aqui. Olha que lindo. 77 Perguntas sobre Deus e a Bíblia é um livro ímpar. Confesso para os irmãos que eu não tinha essa obra no meu acervo. Há coisa mais ou menos de uns 15, 20 dias, batendo um papo com uma grande amiga minha, ela me fez a questão: pastor, o senhor tem essa obra? Eu falei: não, não tenho. Pastor, o senhor precisa ter essa obra. Eu falei: por quê? Ela falou assim: olha, porque é bem interessante, eu também não sou teóloga e tal, mas eu estava olhando o livro e me chamou extrema atenção tal assunto. Eu falei: pô, então manda aí, né? Vamos conhecer, vamos ver qual que é. E ela me mandou, da editora Ragnos, né? As mais difíceis perguntas respondidas. São 77 perguntas, tá? Trata-se de ninguém mais, ninguém menos do que Josh McDowell, um dos maiores apologetas mundiais. E tem Sean McDowell também, que está junto com ele fazendo a ação e divisão e apresentação dessas perguntas. São perguntas bem simples, mas perguntas que, de um modo geral, causam um certo impacto para quem está vendo, para quem está lendo ou para quem está ouvindo. Uma dessas perguntas, por exemplo, diz assim: como um Deus amoroso pode mandar pessoas para o inferno? Bom, aqui eu me parei, né? Você já sabe por quê, né? Enfim. E aí, nessa questão de estar analisando aquele pensamento calvinista de que Deus separou alguns para o céu e outra parte vai para o inferno. Então eu falei: bom, vamos ver qual é a posição de McDowell aqui, porque eu conheço Josh já de algum tempo, mas eu queria saber qual era o posicionamento em relação a essa pergunta. E simplesmente fiquei pasmo. No capítulo 30, que é onde ele discorre isso, tá aqui, inclusive dia 19/7 eu fiz isso, você pode ver aqui e tal. Olha o estado que ficou, então, as anotações. Olha aí, olha as anotações. Né? E aqui eu coloco alguns pontos, e ele coloca algo aqui que eu quero partilhar com vocês. Inclusive no meu livro, A Dependência do Apocalipse na Criação, eu trago essa informação, e aqui me chamou a atenção que ele diz o seguinte: na verdade, Deus não manda pessoas para o inferno, elas é que fazem uma livre escolha ao rejeitá-lo. Olha aqui, e eu até coloquei isso aqui, você pode ler e vir acompanhar aqui. A nota que eu mesmo coloquei. Tá aqui. Então, assim, esse é um dos temas abordados e discutidos. Um livro baratinho, vai custar aí 50, 55 reais com frete incluso, enfim. E outra, para você que de repente está querendo estudar um pouco mais, ter um pouco mais de arcabouço teológico, né, conhecer, tem algo bem interessante. Ele faz uma pergunta aqui no tópico 59, capítulo 59, ele diz assim: ó, por que a Bíblia é tão mal interpretada? E nós sabemos, irmãos, que existe uma dificuldade latente entre o povo cristão, para não dizer pentecostal específico, de entender textos da Bíblia. E isso é tão perigoso, irmãos, tão perigoso, porque muitas das vezes você acaba vendo um texto que não é bem aquilo que ele está querendo dizer, e aí você, por não conhecer determinadas regras de interpretações, seja elas gramaticais ou históricas, enfim, você acaba não entendendo o texto. E aí cai aquele negócio: por que a Bíblia é tão mal interpretada? Então ele vai aqui explicar algumas coisas e vai trazer pontos, né, de perguntas e tal. E outra coisa bem interessante nesse livro é que ele trabalha muito com perguntas de pessoas, ou amigos, ou cristãos, de dentro do seu ambiente eclesiástico, que fazem perguntas, e aí então essas respostas vêm para o texto.
né? Ele vai explicar a questão da falta de contexto, por exemplo, quando você lê e não entende aquilo, fala, mas eu acho que é isso. Aí a axiologia entra em destaque. Então, é um livro que eu particularmente amei, né? E aí ele traz, se a Bíblia é interpretada tão erroneamente, qual o jeito de se interpretar a Bíblia corretamente? Então, assim como o 59 traz a questão, o 60, que é o capítulo seguinte, ele vai trazer a resposta. Eu achei fantástico esse meio de apresentar uma teologia propriamente dita, voltada basicamente a Deus em relação ao seu livro, o livro que Deus nos deixou. Então, isto é uma ação bem importante. Nós estamos passando por uns períodos, inclusive a temática da nossa escola bíblica dominical para esse período, esse trimestre, está sendo assim fantástica, né? Assim, CPAD acertou no alvo. E uma das questões abordadas nesse livro é tão importante, irmãos. Ele vai dizer o seguinte: Deus é racista? E aí é uma questão que muitas vezes, vocês sabem, não vamos aqui passar céu com peneira, né? Tem muita gente ao longo dos anos que não gostam de falar sobre essa temática na igreja, porque Deus amou o homem e tal, e se ele amou o homem, amou todo mundo, e não tem, enfim. Deus sim, né? Deus sim. Mas e os homens? Será que nós temos racismo na igreja? Não é? Será que a igreja de Cristo, pleno século XXI, tal, será que existe racismo na igreja? Então, são tópicos como esse que vai ser discutidos dentro desta obra. Eu tenho um posicionamento aqui, achei bem interessante, que ele vai trazer no tópico 25 essa questão, né? E ele traz um detalhe bem interessante. Como apologista, ele traz o seu ponto de vista, ele traz uma questão etimológica de textos e passagens, e logo em seguida ele entra com uma questão corrigindo interpretações equivocadas. Enfim, essa é uma obra de Josh McDowell, da editora Ragnus, parceira aqui do nosso canal, que eu quero referenciar para você. Você que gosta de uma boa teologia, você que gosta de coisas rápidas, né? Para poder ler. Pô, eu não tinha pensado nisso. Ó, eu não tive. Bacana. Entra na nossa página, nós temos aí no nosso canal. Entra e faz contato com o pastor Temer, tá bom? Nós temos a nossa loja www.livrariadifusão.com.br. Esse tracinho não é underline, aquele que vai embaixo da letra. É acompanhado. www.livraria-difusão.com.br. Entra lá e adquira o seu exemplar, tá bom? Ou então me chame, que aí a gente faz um trabalho legal para você, tá bom? É o que eu digo sempre. O que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana passa primeiro por aqui. Queira os invejosos ou não, passa primeiro por aqui, tá bom? Então fica a dica. 77 perguntas de Josh McDowell sobre Deus em relação à Bíblia. Deus abençoe, fique com Deus, ósculo santo e até a próxima, querendo Deus. Olha aí, receba!